Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do livro O Nosso Lar do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos estudar o 30º capítulo, sob o tema Herança e Eutanásia. Mas antes de iniciar, queríamos pedir aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, para que possam estar connosco, para que tenhamos o discernimento necessário para vos poder transmitir mais um capítulo, neste caso o 30º, desta grande obra de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Que nos protejam e nos orientem neste momento. Muito obrigado. Vamos então iniciar a leitura do capítulo. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa, quando Salústio se aproximou informando a Narcisa: Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo, no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhes eram característicos, Narcisa acentuou: Mande entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar dedicando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: Você verá que filha dedicada. Ora bem, então vamos aqui ver o seguinte. Na primeira parte já deste capítulo, dada a sua importância, a tarefa de reconciliação dos familiares não deveria ser um trabalho principal do espírito, por exemplo? Esta é uma questão que eu ponho simplesmente para refletirmos. E vejamos o que é que eu tento como resposta. A reconciliação dos familiares é importante e as atividades nesse sentido são justas, pois o amor conduz o espírito e se interessa pelo destino dos seus entes queridos de forma muito especial. É nessa maneira que nos aproximamos uns dos outros, ampliando as nossas relações e aprimorando os nossos sentimentos. No entanto, os interesses pessoais não devem prevalecer sobre a fraternidade universal. Para nós espíritos ainda tão imperfeitos, já é um adiantamento trabalhar no bem comum e assim conquistar merecimento para ajudar os próprios familiares no tempo disponível. Porém, na jornada evolutiva, há que lançar o olhar caridoso a toda a humanidade, como uma grande família espiritual. Voltemos ao texto. Não decorreram 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionómicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Ora, aqui, este ódio e de displicência, qual é que é a relação entre o ódio e os desequilíbrios mentais? Nós já falámos disto em capítulos anteriores, mas eu acho que é sempre importante nós recordarmos. Vejamos, todas as emanações da mente contrárias ao amor são fontes de desarmonia e destruição ao ser. Como já vimos, a causa de grandes sofrimentos, primeiramente de si próprio, e depois aos outros que estão ao seu redor. O ódio é a vibração energética
que ocorrenta o espírito em seu próprio mundo. Pensamentos destrutivos contaminam e destroem todo o sistema de irrigação perispiritual, em consequência das difusões orgânicas. Ora, vamos aqui ver isto com mais calma à frente. Mas o que é que seria o estado mental de displicência? Bem, a displicência, no contexto, deve ser compreendida como uma falta de cuidados com a qualidade dos pensamentos. Desinteresse, ao reverter algo como que contrário aos valores morais conhecidos que causam dano e causam sofrimento. No livro Plenitude, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 3, sobre o ódio, Joana de Ângeles menciona: os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por descontrolar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil classificação. Estão a ver? Isto é importante. Simultaneamente ocorrem reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas, digestivas, circulatórias, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais. A irritação do ódio é portadora de carga destrutiva, que não raro corrói as engrenagens do emissor, como alcança contra quem vai direcionada, caso este sintoniza em faixas de equivalência vibratória. Lixo do inconsciente, o ódio extravasa todo o conteúdo das paixões mesquinhas, representativas do primitivismo evolutivo e cultural. O ódio é causador de muitos sofrimentos. Todo o empenho deve ser enviado para desarticulá-lo, onde se presente e onde se instale. Sem esse trabalho, ele se irradia, infelicita. Nocivo, ele contamina com facilidade, assumindo a forma de irritação, ansiedade, de revolta mesmo, e outros danos mecânicos, psicológicos consequentes. Voltamos novamente aqui ao texto. Narcisa nos convidou Narcisa nos convidou a acompanhá-la, e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desalinhada, rugas profundas, lábios retraídos. Inspirava mais piedade do que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram naquela altura, e a fim de observar, acima do sofrimento, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância. Aclarando-se os raciocínios, apliquei a lição a mim mesmo. Como ele teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio. Deveria ser horrível seu suplante desesperado, quando examinamos a desventura de alguém lembrando as próprias competências, neste caso, há sempre abrigo para o amor fraterno no coração. Mas aqui esta parte do texto tem algo muito importante, porque vejamos que André Luiz começa com uma apreensão pela a forma como se apresentava este irmão. Mas do fundo, lá no coração, ele compreendeu que há sempre abrigo para amor fraterno no coração. Ele se compreendeu que esse olhar de repugnação que ele estava a ter e de caracterização do irmão não é o correto. E não é aquele com o objetivo com que ele está a trabalhar ali. Mas aqui a reversão de André Luiz é importante porque é uma lição para todos nós. Vejamos, quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias eficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Afinal, podemos julgar e recriminar os outros quando somos tão frágeis e podemos sucumbir igualmente diante das provas da vida. Para reverter a sua impressão, André imaginou a sua própria aparência repugnante, quando acolhido no umbral. Encontrou-se visão
ou seja, diante de uma visão daqueles que o acolheram em nosso lar. Assim passou a encará-lo como o irmão espiritual. O clique deu-se a André Luís neste momento e é uma lição importante para todos nós. A forma como caracterizamos os outros quando os vemos, mas realmente estamos a falar sempre de irmãos. Há sempre um lugar no nosso coração. Mas voltemos ao texto. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosamente, através do olhar que evidenciava a aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Vejam bem esta forma que André Luís menciona. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estrondosa, com uma voz forte. Não posso esquecer o desprezível. Não posso descansar o pensamento. Ainda vejo ao meu lado ministrando o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se que Edilberto entrou na nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz. Nunca, nunca. É um criminoso sem perdão. Filho do inferno. Ora, vamos aqui parar o texto e vamos aqui refletir sobre o seguinte. Como é que ele poderia trabalhar o sofrimento de ódio em relação ao filho que o teria envenenado? Como é que é possível o ser poder ter esse sentimento em relativamente como é que ele poderia trabalhar, como é que ele podia alterar, como é que ele podia transmitir, sentir amor por aquele ser e transmitir esse ser. Vejamos, compreendendo que a justiça divina é infalível e é igual para todos, assim não há injustiças. Ninguém é vítima. Só sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Se hoje somos atingidos pela maldade alheia, com certeza também praticamos crueldade. Também praticámos no passado crueldades. E muitas vezes piores do que aquelas que estamos a sofrer na encarnação que passamos. Ou seja, também no livro Plenitude, que é muito importante nesta parte deste capítulo, do capítulo 30, Joana de Ângeles, no capítulo 9, volta a dizer: o quadro das doenças que abalam os homens encontra-se instaladas no perispírito várias marcas de ódio, de ressentimentos, de irritação em relação a outras pessoas. O amor proporciona a compaixão, que se gostaria de receber caso a situação fosse oposta, diminuindo a intensidade do golpe recebido e anulando os efeitos danosos. Ela fala sobre a justiça inevitável de Deus, que alcança a todos e propõe a bondade para que o opositor, de uma forma consciente, embora indiretamente, de que o mal é sempre pior para quem o pratica. Isso sabemos, mas a justiça, por sua vez, ou seja, encontra-se gravada na consciência de cada pessoa, que pode ser paralisada de manifestar-se. O equivocado conhece o seu erro, mesmo quando o disfarça, e assim procede porque sabe a procedência. Porque ele sabe o que é que pode acontecer. Encobrindo a ferida não impede que ela permaneça decompondo a área na qual se encontra. A justiça na consciência, na consciência impõe reparações da reparação do delito e das suas consequências infelizes, induzindo as vítimas que não assumam posturas de cobradores, já que as leis soberanas dispõem de recursos que impedem de contraírem novos quando se corrigem velhos débitos. Para culminar o objetivo da justiça e da consciência, tem ela de ser estruturada na justiça com imparcialidade, que discerne para aplicá-la sem o contributo emocional da paixão da natureza, porém
a finalidade superior de corrigir sem vingança e recuperar sem maus tratos. O sentimento de imparcialidade nasce da razão que discerne, da emoção que compreende, fazendo que o recurso e o método de reeducação sejam os mesmos para todos os envolvidos nos seus códigos, não sendo severa em demasia para uns e generosa em excesso para outros. A linha reta da ação abrange na mesma faixa todos os infratores, aplicando-lhes idêntico tratamento. E voltemos ao texto. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Deus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mancha. Nos lares terrestres, são provas de purificação dos sentimentos, ou nos templos da união do sublime, o caminho da solidariedade universal. Muitos lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma família na criação sob a bênção providencial de um Pai único. Ora, aqui está mais uma lição extremamente importante para nós. Vejamos. Como é que se entende então esta parte de a família terrena diante das relações tão difíceis como estas? Bem, a família terrena que nos rodeia é formada de espíritos, como nós, que desempenham temporariamente o papel que lhes cabe cumprir com os objetivos do aprimoramento espiritual de todos, como é óbvio, como todos sabemos. Mas não nos reunimos pela reencarnação. Somente aos nossos afetos. Somente para aí é que reunimos pela reencarnação. Espíritos em condições inferiores ao nosso grupo familiar espiritual podem ser conduzidos a essa convivência terrena para o aprendizado mútuo. Ou seja, na nossa família espiritual podem-se juntar espíritos para conseguirem perceber o amor que já surge ali, o amor que já irradia naquela família espiritual, para eles entenderem o que é um amor e deixarem para trás vícios que somente os estão a atrasar, digamos assim, a sua evolução. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo há uma parte que é muito importante de falar-se, que é no capítulo 14, no item 9, onde está mencionado por Kardec. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Não há os que suportam com coragem a miséria e as provações materiais, mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos esmagados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Mas o que pode nestas situações reerguer a coragem moral, se não o conhecimento das causas do mal e certezas de que, se há longas escórias, não há desesperos eternos, porque Deus não quer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento que depende só de si mesmo, de que os próprios esforços, dos seus próprios esforços de abreviar o seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso não se deve estacionar o olhar na terra e ver apenas uma existência. É preciso elevar-se, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus revela-se aos vossos olhos, encarareis, digamos, a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos pareceria com monstruosidade na terra, e as feridas que recebeste apenas vos parecerão pequenos arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços da família aparecem no verdadeiro sentido. Já não são mais os laços da matéria que reúnem os membros, mas sim os laços duráveis do espírito, de que se perpetuam e se conciliam
ao se purificarem, ao invés de destruírem pelo efeito da reencarnação. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade do progresso moral, semelhantes de gostos e semelhantes de afeições. Esses mesmos espíritos, mas nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogéneas. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mas mais tarde se reencontram, felizes com o seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos avançados venham reencarnar entre eles, a fim de receberem conceitos e bons exemplos para poderem progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas aí é que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. Isto é a verdade da nossa vida. Voltemos ao texto. Ouvindo-se a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoa, Edilberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado do esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles se fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo. Por mais distante que esteja, a permuta do ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mais uma parte com uma lição muito importante. O que o perdão acarretaria num coração tomado pelo ódio? Vejamos. A libertação daquela alma acorrentada a seu desafeto. A retomada da harmonia mental, emocional, perispiritual e física quando está encarnado. O aprendizado de superação, de compreensão, de tolerância, a paciência, a confiança no Criador, a resignação e principalmente o aprendizado do amor, conforme o preceito cristão de amai os vossos inimigos. Em consequência, um enorme progresso evolutivo. Como vêem, é tudo fácil, temos é que trabalhar. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esta parte que falei agora, no item 14, no capítulo 14, item 9, sobre o perdão, Allan Kardec menciona: quando um espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões e as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou permanece estacionário até que se deseje esclarecer-se. Alguns partiram-nos cheios de ódios, violentos e desejosos de vingança, insatisfeitos. Para chegar a Deus, há somente um caminho: a caridade. Acontece que não há caridade sem esquecimento das ofensas ou das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com um grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmo lhes revolta e revoltam-se ainda mais o saber que têm de perdoar e, principalmente, amar os que talvez lhe tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desse infortunado está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. É imperioso e urgente o dever do perdão incondicional, de modo a capaz de estabeleça de forma definitiva na consciência humana. Enquanto florescem os sentimentos do esforço de vingança, de ódio, de revolta, em relação a pessoas ou acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção que afetam a saúde fisiológica e o comportamento. Por mais graves tenham sido as ofensas e agressões feridas, sempre mais infeliz é aquele que
os demais perturba, mesmo que conscientemente não tenha ideia da gravidade sob a conduta infeliz. Compreensivelmente, aquele que é ofendido se crê no direito de justificar-se, demonstrando o erro que o outro cometeu em relação à sua pessoa, ou pelo menos reservar-se, permanecendo à distância, mantendo o ressentimento de que decorre da injustiça, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça que se vê vítima. Tal postura, no entanto, somente lhe trará aborrecimentos e perturbações. Como terminará por desequilíbrio? Qualquer tipo de ressentimento preservado transforma-se em doença que afeta aquele que o conduz, ao mesmo tempo que vitaliza a ocorrência infeliz, mantendo sempre presente na memória e na emoção. Da mesma forma como se torna difícil esquecer a ocorrência danosa, o que exige um grande esforço e vontade, a sustentação da mágoa somente lhe piora os efeitos do sistema emocional. O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso, poderosamente afetam de uma forma poderosa o organismo, embora a sua procedência seja emocional. Das altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente do sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório com resultados negativos para o respiratório. Ao mesmo tempo, as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-se ao sistema imunológico que se desestrutura. Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procedem dos sentimentos atribulados. Perdoa todos os que te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer-te. Se considerares a agressão que te foi dirigida como sendo uma experiência de que necessitavas para evoluir, permanecerás preservado às suas lamentáveis consequências. Todavia, se te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem, ficarás vinculado àquela que prefere afligir-te antes a possibilidade que sente de amar-te. Ora, aqui estamos num... Estamos num ensinamento que realmente eu não vou comentar. A Kardec me disse tudo, o que nós devemos sentir, como devemos de agir neste capítulo 14, no item 9 do Evangelho sobre o Espiritismo. Vou continuar a reflexão sobre esta parte do texto que li. O que é que significa, como diz aqui no texto, o pensamento e vibrações sutis alcançam o alvo por mais distante que esteja? Ora bem, vamos lá ver. O pensamento se manifesta com energias exteriorizando-se do espírito e se difundido por um fluxo de partículas e ondas com qualquer outra forma de propagação de energia no universo. O fluido cósmico universal que preenche todo o espaço do universo é o seu veículo, possibilitando assim que alcance qualquer distância desde que se estabeleça a afinidade da atividade mental. Também, aqui o que eu achei interessante, nos dias gloriosos de Joana de Ângelos, do capítulo 2 sobre as forças mentais, ela menciona: a mente é dínamo gerador de energias de difícil classificação, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Força irradiante. O seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Mesmo quando não conduzida conscientemente, essa energia mantém sintonia com outras equivalentes, gerando efeitos que correspondem à sua constituição. O universo é resultado da mente divina, que não cessa de agir positivamente. Tudo quanto cerca ao ser humano, de certo modo, resulta da sua afinidade mental, sendo ele também o co-criador, graças às edificações que opera pelas incessantes emissões de força psíquica. Ao mesmo tempo, essa energia é responsável por inúmeros estados de bem-estar, de saúde, de doença, de alento e desconforto. Penetrante em qualquer obstáculo, vence distâncias com rapidez
inconcebível, atingindo a meta com facilidade e quase sempre encontrando repercussões no princípio da qual se conecta. Isto é muito importante, esta parte do pensamento, da forma como, do que é que ele origina, digamos assim. Mas vamos continuar com o texto. Paulina continuava. Mamãe recolheu-se, faz alguns dias, ao hospício ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Ediberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimónios materiais que o Senhor ajuntou nas férias da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se a sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui vemo-lo em estado grave na terra, mamãe louca e os filhos perturbados odiando-se entre si. No meio de tantas mentes equilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E o que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Mais uma para nós aprendermos. Nós sabemos quando os espíritos desencarnam e que deixam heranças, muitas vezes, filhos, família, mãe, pai, o que for, todos lutam para ficar com esses bens. Mas realmente o desacordo, o ódio que começa a existir, a ganância, tudo isso são coisas completamente contrárias àquilo que deve ser o amor. E Paulino diz muito bem, isso não vale se não há um átomo de amor de felicidade para ninguém. Porque é que esta riqueza, então vamos refletir um pouco, como é que esta riqueza é capaz de destruir um lar, quando os propósitos em reencarnação e família são união de amor? União e amor, sim, tem incluído os dois. Bem, a riqueza é um tipo de prova escolhida por espíritos que podem fracassar, uma vez que elas estimulam todos os excessos, egoísmo, poder, luta para ser melhor do que o outro, ter mais bens materiais do que os outros, mas também possibilita os recursos necessários para se fazer o bem. Portanto, não é a riqueza que se destrói um lar, mas sim o mau uso que os homens fazem dela. E vejamos, no livro dos Espíritos, Kardec, na questão 816, faz o seguinte comentário: neste mundo, todas as posições de destaque quanto à autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão arriscadas e difíceis para o espírito quanto a miséria. Quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir e maiores as possibilidades de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que estão ligadas à matéria e nos afastam da perfeição moral e espiritual. E por isso que Jesus ensina: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rio entrar no reino dos céus. Estão a entender este comentário de Allan Kardec? Realmente encaixa que nem uma luva, peço desculpa estar a usar esta expressão, mas que nem uma luva nesta parte do texto que li. E então, vamos voltar. Mas eu deixei enorme património à família, continuou. Atalhando o infeliz, rancoroso, desejando o bem-estar de todos, Paulina não deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício. No capítulo da riqueza transitória, se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhe a tranquilidade moral e o trabalho honesto, o seu esforço seria de valiosa previdência. Desculpem. Mas, às vezes, papai costumava acumular o dinheiro por espírito de vaidade e de ambição. Ora, aqui estão duas palavras que refletem exatamente aquilo que não deve existir. Porque é que aqui no texto está transcrito isto?
nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Por que é que ela diz isto? Vejamos. Se compreendermos que somos espíritos passando pela vida material para o aprimoramento espiritual, fica claro que os maiores benefícios que podemos herdar dos nossos pais são os valores morais. Peço desculpa. Tranquilidade moral, incentivos e exemplos do trabalho honesto. Porém, muitos preocupam em garantir o futuro dos filhos através das suas próprias vaidades e ambições materiais que deixam o modelo para que eles sigam. Neste caso, os pais seriam corresponsáveis pelas quedas dos filhos que decorrem desse desvio de princípios herdados. Esta parte aqui, eu acho que gostaria de falar também o que é que seria o espírito da vaidade e da ambição. O que é que isto no texto quererá dizer? Vejamos, a vaidade e a ambição são imperfeições dos espíritos a serem corrigidas, ligadas ao materialismo dominante em seu comportamento mental. Ter vaidade é ter como princípio a ostentação, a exibição exagerada da sua riqueza, em suas qualidades e capacidades. Já a ambição é o desejo desmedido pelo poder, o dinheiro, os bens materiais e as glórias. Na Gênese, que eu acho que esta é parte importante, no capítulo 3, Allan Kardec menciona no ponto 37. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maldicência são para a alma ervas venenosas da qual é necessário cada dia arrancar-nos algum pé e que têm como antídoto a caridade e a humildade. No ponto 5, como o espírito que tem de progredir os males a que se acha exposto são estimulantes para o exercício da sua inteligência e de todas as suas capacidades físicas e morais, incitando a procurar os meios de evitar esses maléficos. Se ele não tivesse que temer nenhuma necessidade do induziria a procurar um melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade. Nada inventaria e nem descobriria. A dor é um estímulo que impulsiona o homem para a frente na estrada do progresso. Porém, os males mais numerosos são os que o homem próprio cria, pelos seus vícios, os que provêm do orgulho, do egoísmo, da ambição e de excesso em tudo. Esta é a causa das guerras, das calamidades que estas acarretam, dos conflitos, das injustiças, das opressões, da opressão do fraco pelo forte. Na maior parte, afinal, das enfermidades que o corpo tem. Aqui, esta parte, acho que era importante realçar. E voltemos ao texto. Paulina continuou. Tal género de vida arruinou nossa casa. Inutilmente, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam para aumentar posses. Amália e Cacilda esqueceram-se do serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as esposaram, visando as vantagens financeiras. Agenor desprezou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aiando-se por completo da medicina, exercendo tão somente de longe em longe à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas oportunidades espirituais, possibilidades neste caso, distraídas pelo dinheiro fácil e apegos à ideia da herança. Ora, aqui está. O
O que é que significa, então, esquecemos a lapidação do nosso espírito? O que é que Paulina quer dizer com isto? Podemos comparar a condição evolutiva espiritual e de um diamante bruto como um diamante bruto que necessita ser lapidado para apresentar o seu próprio brilho. Portanto, é necessário entendermos que para alcançarmos o potencial eliminado de nossas capacidades é necessário o sacrifício do auto-aprimoramento, facetando as imperfeições que escondem os verdadeiros talentos da alma. Mas vamos refletir, porque, como está aqui escrito também, nesta parte do texto, é natural que a vida humana peça o concurso da providência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que sabem administrar com sabedoria, e ninguém será mordomo do Pai com avareza e a propósitos de dominação. Ora, esta parte, vejamos, eu penso que... Ops, peço imensa desculpa. Já saltei, vou voltar atrás. Um lapso, mas rapidamente vou recompor. Aqui. Ok. Penso que é esta parte. Peço imensa desculpa, o PowerPoint saltou-me. Forte impressão. Ok. É que, vivendo na matéria, como eu estava a dizer, esta parte é natural, que vivendo na matéria é importante que sejamos providentes nas economias, inclusive utilizando das ferramentas financeiras que nos auxiliam a poupar, mas ninguém serve a Deus acumulando riqueza material sem propósitos justos, nem usando a riqueza para exercer poder sobre o próximo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Ele me ensinou isso. Então, vamos voltar ao texto. Só um pouco, isto hoje está aqui um problema técnico que eu não estou a perceber o que é que se passa. Vou tentar. É que chegamos aqui, esta parte. Paulina volta a dizer: tal género de vida arruinou nossa casa. Que foi esta parte que eu li agora e que está aqui, continuo com o problema. Ok, vamos saltar para a seguinte. O inferno tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito é Delberto, filho criminoso e ingrato. Matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas posições testamentárias. Malvado, malvado, cale-se, papai. Tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuava a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narciso endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí instantes retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. Ora, mais aqui Vamos aqui parar e refletir sobre o seguinte. Face ao planeamento reencarnatório,
Podemos dizer que já estava prevista a morte desse espírito quando ela ocorreu. Como é que isto funcionará? Bem, se não estivesse chegado a hora de morrer, digamos, os benfeitores espirituais iriam interferir para essa afronta às leis divinas. Como ocorre em inúmeros casos. Hein? Mas devemos compreender que não há dia, não há hora certa para a desencarnação, mas sim um período provável. Ora, no Livro dos Espíritos, na questão 853, 4 e 5 e 3, 854, 53, 54 e 53a, Kardec fala, os espíritos falam, a fatalidade só existe no verdadeiro sentido da palavra, apenas no instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio, seja por outro, não podeis evitar. As preocupações que tomais, que são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça, são meios para que ela não ocorra. Mas quando a hora chegar, nada poderá impedir. Deus sabe por antecipação qual o género de morte que terás na terra. E muitas vezes o vosso espírito também sabe. Quando isso foi revelado, quando fez a escolha desta ou daquela existência. O espírito sabe por antecipação como desencarnará? Perguntou o Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E a resposta foi a seguinte. Sabe que o género de vida escolhido os põe a desencarnar mais de uma maneira do que outra. Sabe igualmente quais as lutas que terá de enfrentar para evitá-la. E se Deus permite, não fracassará. Ora, vejam, isto tornou-se importante. Então vamos ver. Então já estava previsto o ato daquele seu filho de envenenar o pai. Vejamos, ninguém reencarna com o compromisso de matar. Quando o agressor opta por assassinar, ele o faz em virtude da sua inferioridade espiritual ou em razão da sua imprudência, ou seja, da sua irresponsabilidade, usando, nos dois casos, a sua liberdade de escolha indevidamente, gerando compromissos de reparo pelo mal praticado. Ação-reação. No Livro dos Espíritos, na questão 861, acho que é importante sobre esta parte que eu falei agora. O homem começa... A pergunta de Allan Kardec. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? A resposta dos espíritos superiores é clara. Não. Sabe que, escolhendo uma determinada espécie de vida, poderá ter a possibilidade de matar um ou dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará porque há nele quase sempre a decisão de cometer qualquer ação. Vejamos, portanto, que aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se o espírito soubesse antecipadamente que, como homem, deveria cometer um assassinato, isso estaria predestinado. Sabei que ninguém foi predestinado ao crime. Como todo e qualquer ato, é sempre resultado da vontade e do livre-arbítrio de cada um. Além disso, não confundis sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes existisse fatalidade, é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e são independentemente da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que sempre tem, consequentemente, a liberdade de escolha. Para esses atos nunca existe fatalidade. E vamos voltar ao texto. As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança e regra são extremamente complicados. Como raras exceções acarretam enorme peso, que deixam a herança e que a recebem. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina loucuras e desavenças. Ora, aqui está uma classificação que eu acho que é importante e é muito importante falar dela. Então, qual a visão que o Espiritismo tem sobre a eutanásia? Eu vou tentar explicar.
não seja, apesar de não ser a pessoa indicada para falar sobre este assunto, mas indicada por nada, indicada porque não tenho estudo para falar sobre esta parte, mas vou tentar dizer. Sobre a eutanásia, definida como uma conduta de abreviar a vida de um paciente em estado terminal. Segundo a compreensão espírita, podemos afirmar que só compete a Deus, Senhor dos nossos destinos, promover o nosso retorno à pátria espiritual. Mais ninguém. Ninguém pode afirmar com absoluta segurança que o paciente está irremediavelmente condenado. Essa antecipação interrompe a depuração do espírito que necessita passar por aquela expiação. E já que estamos nesta parte, eu fui buscar aqui no Livro dos Espíritos, primeiro no Livro dos Espíritos, depois no Evangelho, mas primeiro no Livro dos Espíritos, na questão 953 de Allan Kardec, quando ele pergunta: quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar em alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: sempre se é culpado por não aguardar o término fixado por Deus. Apesar das aparências, quem poderá assegurar que o fim chegou e que não pode receber um socorro inesperado num último momento? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 28, Kardec menciona: se não há nenhuma esperança fundada em de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontestáveis exemplos de que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra a sua lucidez por alguns instantes. Ninguém pode dizer isto. Ninguém pode afirmar que... Pois vemos. Pois bem, essa hora de graça que é concedida pode ser para ele de maior importância, pois ignorar os pensamentos que seu espírito pode fazer nos momentos finais da sua agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar um minuto? Um momento de arrependimento. O materialismo, que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita neste caso, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Suavizai os últimos sofrimentos, tanto quando vos seja possível fazê-lo. Mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Esta parte deste capítulo 5, o item 28, explica muito bem esta parte da eutanásia. Mas voltemos ao texto. Narcisa continuou: pais avarentos que possuem filhos banjadores, fui a causa de nossa amiga, porque o irmão Edilberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase prestes a morrer, a chamada morte suave. Esforçámo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de facto apressar o deslance, por razões de ordem financeira, e aí temos agora a imprevidência, ou seja, a falta de cuidado. E o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais. Ora, aqui está, porque as coisas acontecem porque nós também somos cúmplices. Somos nós que os executamos. Somos nós que temos a ação. Ter a ação sem pensar na ação que vamos ter pode ser fatal. Mas o que é que significa, como diz aqui Narcisa? Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Esta parte é muito importante para refletirmos, porque Deus criou mundos e a vida, mas cada um cria o seu próprio mundo íntimo, de acordo com os nossos próprios pensamentos, e nele vive o seu céu.
em harmonia com as leis divinas, ao seu inferno, nas imperfeições e maldades. Ora, aqui, então, conclusões podemos chegar sobre este caso que foi aqui abordado neste capítulo 30. Eu acho que, mesmo estando próximo, nesta parte aqui da eutanásia, mesmo estando próximo o desenlace natural, ou seja, o desencarne natural do nosso irmão, cujo desfecho não poderia ser alterado, a conduta de seu filho abreviar seu desencarne pelo seu próprio arbítrio, nada mais foi do que a consequência de tudo o que aquele pai de família semeou, dedicando-se à riqueza material acima dos valores espirituais. Porém, aquele filho é responsável pelo ato que praticou, pois, mesmo com as facilidades financeiras, poderia ter aproveitado a oportunidade por praticar, através da sua profissão, um olhar brando e fraternal ao próximo, mas utilizou-a inversamente. Ambos, de coração endurecido, necessitam de compaixão. E com este apontamento chegamos ao fim do 30º capítulo deste livro. Para quem nos quiser seguir no YouTube, no meu canal, onde falo sobre espiritualidade e espiritismo, está aqui o endereço. Quero agradecer-vos terem estado comigo, agradecer aos meus guias, aos meus amigos espirituais, terem-me dado um discernimento necessário para poder explicar isto da forma que eu acho mais direta, mais aberta. Este foi o estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 30, livro de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este está integrado no podcast de Espiritualidade e Espiritismo, no seu tempo. Não esqueceis, o seu hoje representa as ações antes realizadas e o seu amanhã defluirá das suas atividades hoje realizadas. E com isso, com esta frase, me despeço. Até mais um par de dias para voltarmos para o estudo do 31º capítulo do livro O Nosso Lar. Muito obrigado a todos pela vossa participação.